Um novo capítulo na disputa pelo patrimônio milionário da ex-jogadora de vôlei Valeuska. Um ano depois da morte da campeã olímpica, a justiça determinou que o viúvo devolva o valor do aluguel de um apartamento no prédio onde ele vivia com ela. O imóvel de luxo pertence à mãe da ex-jogadora e teria sido alugado pelo ex-genro sem autorização. A reportagem exclusiva traz revelações sobre uma batalha judicial que parece longe do fim. Brasil na ponta, com a Valeuska. 10 anos como número 1 da seleção brasileira de vôlei. Pelo meio, Valeuska Oliveira. Para o Brasil. A Val era uma pessoa muito descontraída. O Brasil inteiro conhece nossa filha. O mundo todo, né? O mundo todo conhece a filha como uma atleta de ponta, uma atleta exemplar. Uma carreira de sucesso. 23 imóveis, um total aproximado de 43 milhões. Um casamento aparentemente feliz. Valeuska já estava aposentada das quadras quando morreu depois de cair do 17º andar deste prédio. Agora, o patrimônio dela é alvo de uma disputa entre a família e o viúvo de Valeuska. Um dos bens disputados é um apartamento de 120 metros quadrados na cobertura deste condomínio de alto padrão, que fica num dos bairros mais nobres de São Paulo. O imóvel foi colocado para locação por Ricardo, o viúvo, que recebeu o equivalente a R$17 mil por mês durante um ano. Só que o apartamento não está em nome dele, está em nome de uma empresa em que Valeuska e a mãe eram sócias. A família não recebeu nada e procurou a justiça para anular o contrato de aluguel. Valeuska e Ricardo foram casados durante 13 anos com comunhão parcial de bens. Neste documentário sobre a carreira da jogadora, Ricardo fala como se tornou o responsável pelos contratos dela. Os italianos vieram para o Brasil e ela falou: Ri, você vai comigo? Eu falei: vou. Aí quando eu cheguei na reunião, eu falei: opa. Aí me deu insight, aí começou a reunião. Em um determinado momento eu já puxei a reunião para mim, aumentei o contrato dela em quase 20 mil euros e saí da reunião, falei: a partir de hoje eu sou teu empresário. Valeuska. Quando Valeuska morreu, os dois ainda eram casados, mas a família diz que a separação já estava encaminhada. Já está 4 anos que ele estava tentando separar, mas a gente não sabia que ela não abria com a gente. Segundo a mãe, a descoberta de uma traição foi o motivo do fim do relacionamento. O impacto dela saber que ele tinha um filho, já tinha um filho de 8 meses, que ela queria tanto ser mãe e depois falou que resolveu não ser. Valeuska caiu da área de lazer do prédio onde morava. A polícia concluiu que ela tirou a própria vida. Antes de morrer, a jogadora deixou cartas para as pessoas mais próximas. Ela falou numa das cartas que a torre dela caiu dia 11 de setembro, que uma pessoa ligou para ela falando que tinha esse filho de 8 meses. A ex-jogadora, Virna, foi companheira de Valeuska na seleção brasileira. Bom, a Val conheceu o Ricardo no meu aniversário. E nós fomos padrinhos, né? Meu ex-namorado, e já casado também, eu também, no casamento da Val. Estas imagens são da última entrevista de Valeuska em um podcast um dia antes de morrer. Ela falava sobre o lançamento de um livro. O livro veio para contar o pós-carreira, que eu acho muito importante, porque o meu documentário termina eu saindo da quadra, mas o atleta morre e renasce. A imagem da mulher forte escondia uma relação conjugal complicada, segundo a família. A gente não falava nada com ele sobre esses maus procedimentos dele para com ela, porque se falasse com ele, ela ficaria triste. E pai nenhum quer ver filho triste. Os pais contam que depois da morte de Valeuska, Ricardo nunca mais falou com a família. Ele nem ia reconhecer o corpo. A consideração dele para com ela nesse dia fez com que nós nos afastasse dele. O viúvo se tornou responsável por administrar a herança. Mas no ano passado, a família entrou com um processo pedindo a exclusão dele como herdeiro. Nós temos um ano tentando destituí-lo como inventariante,
tentando entender aonde foi parar o patrimônio dela, né? Os 23 imóveis que ela tinha. Eu não sei por que a pressa dele de entrar com o inventário, né? Porque ela faleceu 21 de setembro. No dia 6 de outubro, se não me engano, ele já tinha entrado, ele entrou com o inventário. Nas redes sociais, Ricardo aparece com roupas e carros de luxo. Eu tive acesso a todos os documentos que o senhor Ricardo apresentou e eu não consegui identificar profissão nenhuma que ele tivesse. Pelo que a gente sempre acompanhou, o Ricardo sempre foi personal trainer. E ela sempre, todos os contratos que ela fez para a Europa, ela levava o Ricardo para ser o preparador físico dela. Ela andava com roupa bonita, mas era roupa que ela tinha condição de comprar. Agora, eu não sei se as roupas bonitas, os relógios bonitos que ele andava, se ele tinha condição de comprar, não. Porque ele não tinha salário para isso. No processo, Ricardo alegou que o imóvel foi adquirido com recursos do casal, que o contrato foi feito em seu nome para evitar risco de penhora, pois a empresa e Valeuska possuíam dívidas. E nunca transpareceu essa dificuldade financeira, até porque a Val ganhou muito dinheiro. A Val foi uma das jogadoras que teve uma longevidade muito grande na carreira. Ela construiu um patrimônio muito grande e, de repente, esse patrimônio sumiu. Usando esse argumento, Ricardo alugou o apartamento e cobrou o valor de quase R$17 mil mensais por um ano. A escritura do imóvel está em nome da WM Serviços Esportivos, empresa em que Valeuska e a mãe eram sócias. Por isso, a WM Serviços pediu a nulidade do contrato, a desocupação do imóvel e o pagamento de uma indenização de R$209 mil. O juiz considerou procedente o pedido de nulidade do contrato de locação e condenou Ricardo a pagar R$209 mil, equivalentes ao valor obtido com o aluguel do apartamento. Essa decisão que anula esse contrato feito de forma fraudulenta é uma decisão muito justa. Uma vez que Ricardo, além de receber os valores dos aluguéis, recebeu também o valor dos condomínios e não pagou o condomínio. Em nota, a imobiliária alega que, segundo a Justiça, entendeu-se que a posse de Ricardo era injusta e de má-fé e que a imobiliária não tinha e nem poderia ter conhecimento destas circunstâncias. Procurada por nossa reportagem, a defesa de Ricardo disse apenas que todas as questões estão sendo discutidas na Justiça. A família de Valeuska afirma que Ricardo hoje mora no apartamento sem pagar nada e que são eles que arcam com as despesas do imóvel. O Domingo Espetacular foi até o condomínio do apartamento que está no centro da disputa judicial entre Ricardo e a família. Patrícia, pediram para informar que ele não se encontra. Não se encontra? Isso. A decisão judicial é de primeira instância e ainda cabe recurso. Então, é ver o que é justiça, o que é dele, o que é nosso e resolver isso logo para acabar com essa novela. Brasil na ponta, com a Valeuska. A angústia vai levar para a vida toda uma pessoa maravilhosa, filha maravilhosa. E ele matou a nossa família, acabou com a nossa família. Ele entrou na nossa família para acabar com a nossa família.